Bom dia, boa tarde, boa noite. Margiros Podcast no ar. Estamos na segunda temporada do nosso podcast e mais uma vez com convidadas super especiais, né, diretor? Você vê, né, que surpresa espetacular, né? É espetacular. Vamos aprender, né? Hoje vamos aprender. Será que nós saltamos alguma coisa ainda? Rapaz, acho que no passado... Num passado longínquo. Bom, no passado longínquo, na educação física lá, eu fiz. Por mais que não pareça, mas eu fiz. Pô, a minha educação física era no chão batido, viu? Chão batido, pô. Mas... O joelhinho saía todo arrebentadinho, né? Eu tive que aprender. Hoje nós temos como convidados especiais para estar aqui conosco. Vamos falar sobre ginástica rítmica. E as nossas convidadas são a professora Rayana e a nossa atleta Carolina. Sejam bem-vindas. Obrigada. Nós estamos aqui hoje, como falei, falando sobre ginástica rítmica e, bom, a gente estava aqui brincando sobre a experiência da ginástica rítmica, né? Quando elas chegaram aqui ainda agora, nós estávamos aqui conversando com elas e falando que a gente vai aprender um pouco, né, sobre ginástica rítmica. É um esporte lindo, maravilhoso. Lá em casa, quando tem alguma competição, a gente sempre assiste pela TV, assim, sabe? A gente gosta muito de assistir, tem muita plasticidade, né? É um esporte com muita plasticidade. Começar então pela Rayana. Rayana, o que motivou você a escolher a ginástica rítmica? Nossa, faz muito tempo. Eu tive um contratempo, uma decisão, né? Quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente não pode, a gente tem que escolher algo, né? E aí foi aí que eu escolhi a ginástica rítmica. Então, foi lá nos meus 13 anos, 12 anos, onde eu fazia fanfarra, eu era baliza do colégio, onde eu estudava e fazia ginástica. Então, houve alguns contratempos em quesitos competições, né, que estavam batendo as datas e eu tive que chegar naquela fase de escolher um dos dois. E escolheu a ginástica rítmica? Escolhi a ginástica rítmica. E Carolina, como é que você chegou, Carolina, na ginástica rítmica? Assim, né, eu decidi escolher a ginástica rítmica porque é um esporte muito bonito e eu gosto muito também da ginástica rítmica. Você faz há quanto tempo já, Carolina? Quanto tempo que você faz aula, já treina? Quanto tempo? Eu comecei com 6 anos. Tá com 9 hoje, né? Então já há 3 anos já. Sim. Já tá competindo. É espetacular, hein, diretor? Espetacular, né? Essa modalidade, o camarada que faz, ou o menino, ou o rapaz que faz, não pode ser obeso, né? Ou não. Pode? Como é que é a questão do biotipo ali? A gente vê muita referência sobre isso, né? Que ginasta normalmente tem uma estatura um pouco menor, né? Uma estatura física. Isso realmente é uma questão muito importante no esporte? No alto nível é extremamente importante. Elas pegam uma carga muito grande, né? Então, os treinos são muito puxados e a gente precisa manter o corpo em forma de atleta. Sim. Vamos colocar no modo beleza, vamos colocar no modo atleta. Então, as meninas precisam ter um peso um pouco abaixo do normal, né? Para elas conseguirem fazer os saltos, né? Porque essa questão de saltos, a gente precisa saltar bastante, sair bastante do chão e a agilidade, né? Que acaba melhorando a agilidade da atleta, né? Sim. Querendo ou não, a gente é um pouco mais ágil quando a gente tem um peso um pouco menor do que o normal, né? Sim. Então, às vezes, eu quando era atleta, tive um pouco de sobrepeso e isso dificultava demais. Então, vai depender muito do esporte, né? Tem esporte que já é mais tranquilo, a gente conseguir ter um pouco mais, ou o peso ideal da criança, ou um pouquinho a mais. É mais tranquilo de trabalhar. Mas agora, ginástica, que exige um pouquinho mais de flexibilidade e uma força de balé, né? Porque o balé Sim. é extremamente, né? Então, é um biotipo fisiológico ali que a menina tem que ter para ginástica. Sim. Então, específico, né, diretor? É específico. um pouco mais específico. Com relação a Rebeca, essa campeã, isso é ginástica rítmica? Eu não entendo muito bem disso. É ginástica artística. É outra ginástica. Já é outra modalidade. Eles precisam ter uma potência de força. Muita força, né? Porque eles precisam ter um impulso do corpo deles para fazer aqueles mortais, né? Que não são poucos, né? São muitos mortais. São muitos. E a gente precisa ter essa força para aterrissagem. Então, a gente vê muitas atletas lesionadas, né? Às vezes por uma aterrissagem que não foi
muito bem executada. Então, acaba dando uma lesão ali, às vezes, para o resto da vida, né? Futuro. Sim. Que vai prejudicar a atleta ali futuramente por conta dessa questão de força. Sim. Ela precisa aprender a controlar a aterrissagem dela. Então, a gente precisa ter muita força para isso. E essa menina ali, com certeza, né? Nós vamos, assim, torcer muito, né? Com certeza, Carolina, com certeza. Vamos torcer por ela. O que para você, lá no colégio, o que melhorou para você no estudo, essa ginástica? O que ela facilitou para ti? Assim, quando eu comecei a ginástica, foi muito legal e eu também aprendi muita coisa com a ginástica rítmica. Também. E na sala de aula? No dia a dia, assim, o que você percebe que mudou assim, na sua vida? Eu penso que mudou muita coisa também. Mudou que, tipo assim, eu fiquei muito melhor nas coisas e também eu comecei a ficar muito mais feliz, assim, com a ginástica também. Você acorda muito cedo para treinar? Não. Não, eu acordo cedo para ir pra escola. Cedo para ir pra escola. Para treinar, que horas? Para treinar, eu chego da escola às meio-dia e vou treinar e saio para ir pro ginásio às 1h. 1h. E aí treina até que horas? Eu treino das 1h30 até as 5h30. Todo dia isso? Não, né? São 4 vezes na semana. 4 vezes na semana, de 1h30 a 5h30. De 1h30 a 5h30. Tem quantos amiguinhos teus lá treinando isso? Eu não sei, tem que contar. Tem bastante? Muita gente, Rayana? Como é que é o grupo lá? A equipe agora de rendimento, ela é composta por umas 20 alunas. Sim. Então, de rendimento, desde a categoria Mirim, que é a partir dos 6 anos até os 8 anos, até a categoria adulta, que temos a nossa atleta, Raíssa, que é a mais velha do grupo. Ela tem 18 anos agora. Sim. Então, e a ginástica vai até onde o corpo aguenta, né? Então, as atletas que passam ali dos 20, vão que o corpo tá dando uma liberdade para conseguir ir até tal idade. Nós estamos conversando sobre ginástica rítmica e a Rayana é professora responsável pelas escolinhas, né? Acabei aqui, a gente começou, que o assunto é tão bacana, pelas escolinhas de ginástica rítmica aqui de Balneário Camboriú, da Fundação de Balneário Camboriú, né? Elas treinam no ginásio ali na Rua Paraguai, não é isso? No Centro Olímpico, né? Uma estrutura que tem ali, uma estrutura, assim, ao meu ver, né? Na minha ignorância da ginástica rítmica, mas me parece uma estrutura bem bacana, assim, bem legal, né? Para que elas possam ter um espaço lá. Chama a atenção a gente ver, né, que a Carolina, que pra gente é uma criança e obviamente que é de 9 anos, né, tem um compromisso como esse, né, diretor, de 4 vezes na semana à tarde, tá ali de 1h30 às 5h30, como o diretor perguntou ali, o que muda na cabeça, né, de um aluno, de uma criança, né, de alguém que tá realmente tão envolvido, tão comprometido com a alta performance. O que você percebe, Rayana? Não só na Carolina, mas nas suas alunas de maneira geral, essa mudança de mentalidade nesse processo de treinamento contínuo, de nível de exigência, o que você percebe lá que mais faz diferença na vida delas? Como eu tenho bem mais experiências com as escolinhas, então eu consigo perceber desde a base, que são as nossas escolinhas, né, para chegar a um nível da aluna se destacar e chegar no rendimento, elas ganham muita disciplina. Então, como você comentou, elas precisam ter essa responsabilidade de que tantos dias da semana, em tal horário, elas têm aquele compromisso de ir até o ginásio para fazer a aula delas, né? Que na aula a gente pega um pouquinho mais puxado, então a gente ganha força, ganha muito, muito psicológico, emocional, né? Sim. Então, eu, como professora Rayana, gosto de trabalhar muito o psicológico das crianças, porque a gente às vezes tem as meninas muito nervosas, né? Ficam com medo, o público ao redor, né, dá uma certa insegurança para as alunas ao apresentar nas competições. Então, as nossas escolinhas também competem. Então, Sim. Todas as nossas escolinhas são preparadas para ir competir, né? E eu sempre digo para elas que antes de uma competição, antes de ser uma dança, né, para ser avaliada, apresentada pelos árbitros, elas precisam entender que por trás dessa dança elas estão aprendendo a autoconfiança, elas estão perdendo o medo, a vergonha, né, a insegurança, né, que é do ser humano, né? Toda vez que a gente vai fazer alguma apresentação, falar em competição e prova, para nós é a mesma coisa. Então,
a gente já fica mais, né, um pouco mais nervoso. É tipo prova no colégio, né, Carolina? A competição, né? Tipo isso, né? Só que mais difícil. É mais difícil do que a prova no colégio? Vendo aí, ó. E elas treinam bastante. Então, elas treinam, né? A gente tem alunas que baixa a cabeça e só termina quando a aula encerra mesmo. É um compromisso, né? É um compromisso contínuo, né? Para chegar, né, a esse nível, né, imagino eu, né, se treinar 4 horas por dia, né? Sim. Porque não é uma modalidade fácil, né? Não. Não é dominó, né? Ou não? Não é dominó, não. Tem que saltar, né? Sim. Poxa vida. Uma série de aprendizagens, né, que elas precisam fazer ao longo da vida. Eu estava vendo que Carolina já compete, né? Já participa de competições, já foi campeã, já... E como é que é para você, Carolina, essas competições aí? É tipo prova, um pouco mais difícil, né? Mas como é que é para você competir lá? É tipo assim, a gente chega no ginásio, a gente espera um horário certo pra gente treinar, a gente treina e ele vai chamando, né, as ginastas pra começar a competir. Aí ele chama a gente entra lá, a gente compete, a gente sai e dá um abraço na Prof. Rai. Isso aí, né? É isso aí. A importância da professora. A autoestima, né? A autoestima da professora com os alunos, né? Com Isso certeza. é importante. Quem você acha que fica mais nervosa na competição? A professora ou o atleta nesse caso? Não, a mãe do atleta. A mãe que fica? A mãe fica muito nervosa, a mãe? Essa aí, pô. E se o avô já fica, imagina a mãe. Imagina a mãe. Agora, Rayana, como é que você falou sobre a questão psicológica com elas, né? E a gente entende, obviamente, que isso é muito importante para todo ser humano, natural, né? A gente estudou e avançou e percebe, né? O diretor acabou de falar sobre autoestima. A gente tem uma compreensão muito significativa do quanto isso é relevante para as nossas vidas, né? Independente se é uma criança de 9 anos, né? Ou uma pessoa de meia idade, 45, ou um senhor. A gente entende o quanto isso é importante na nossa história de vida, né? Como é que você faz esse trabalho psicológico com elas e mental? Porque eu entendo que há uma pressão sobre elas também, né? Com o ginásio cheio, adversários... Elas são julgadas, né, por árbitros, não é isso? A competição é nesse modelo, né? Isso. Os árbitros dão notas para elas, não é isso? Como é que você trabalha com essa parte mental? Essa parte psicológica delas, eu trabalho que a hora que elas vão apresentar, todo mundo que tá ali só estão naquele local por elas. Porque se não fosse por elas ter esse compromisso, ter essa responsabilidade de treinar, de se preparar fisicamente, né? Seguido os treinos ali, nós, professores, árbitros, pais, não estaríamos naquele local também. Então, no dia de competição, as estrelas são as que pisam no tapete. Então, elas vão para a competição para brilhar, né? Ah, prof, aconteceu um errinho. Ninguém viu nada. Então, eu tive aquele errinho, aquele contratempo ali no meio da minha série, eu finjo que nada aconteceu e eu continuo linda, bem bela, né? Pra gente não parar e começar a pensar, nossa, eu tive aquele erro. Não, foram perfeitas. E acima de perfeitas, foram corajosas, né? Sim. Porque pra chegar na frente de quase 13, 15 árbitros, né? Que são 15 árbitros ali, uma banca completa, são 12. Mesmo da idade delas, nessas Mesmo competições, da idade já delas. tem um número assim de árbitros. Sim, é uma banca composta por 12 árbitros, né? Então, a gente tem 4 execução, 4 artísticos, 2 de dificuldade corporal e 2 de dificuldade de aparelho, né? Mais os diretores, né, de competição, coordenadores de banca, de competição ali no geral. Então, é um número bem significativo de árbitros, né? Ainda mais para as nossas pequenininhas. Mas como que uma pequenininha dessa não vai, né, ganhar os corações e tirar sorrisos, né? Eles entram lá prontos para anotarem o que elas estão mostrando. Então, elas precisam entender que eles só vão fazer o trabalho deles se elas forem mostrar para eles, né? Então, a gente procura acalmar as meninas, respirar fundo, puxar o cheirinho da flor, assoprar a velhinha, né? E entrar na quadra para brilhar, né? Para ter essa confiança. Muita autoestima, né, diretor? Muita autoestima, né? E é o trabalho da professora, né? Esse é um trabalho de professor, né? Sim. Fazer com que as crianças, né,
se movimentem com relação àquilo que estão fazendo. Porque erro vai acontecer. Até erro dos profissionais aí de alto gabarito, qualquer situação, eles estão cometendo erros, né? Sim. Dentro de uma preparação que já tiveram há muito tempo, né? Para chegar, para a menina chegar lá na Olimpíada, quantos anos ela vai treinar forte, né? Para chegar lá? Quantos anos? Em média, um atleta olímpico de ginástica rítmica, quantos anos em média estão disputando esse nível de competição, Ana? A idade? Agora, olímpico. Em média, né? Em média. Em média. Da ginástica rítmica, nós temos conjunto, né? Que são em base de um conjunto completo com uma reserva. São 6 atletas, né? E a idade dessas meninas que chegam? A idade é a partir de 16 anos, que é a categoria adulta. Que chega lá no ápice. Que daí elas chegam na categoria adulta, né? Então, entre essas competições que tem, né? Os brasileiros, né? 16 anos é a categoria adulta, já a partir de 16. Então, com 16 anos, já entra para a categoria adulta. E aí a gente tem, né? Lá no brasileiro, né? A técnica da seleção brasileira de conjuntos. Uhum. Então, ela vai em algumas competições e elas ficam observando qual é a atleta que está se destacando, qual é a menina que está, né, brilhando ali no momento, para elas poderem fazer um teste. Então, elas chamam para fazer esse treinamento teste, Sim. né, para ver quais são as meninas que vão conseguir passar para uma seleção brasileira. Então, assim que é decidido, né, quais as meninas que passam, elas convocam para o brasileiro, para a seleção brasileira, aonde as atletas, né, de adulto vão para Aracaju. Então, elas moram em Aracaju. É o CT da confederação, é lá? Isso, da ginástica rítmica. Da ginástica rítmica, sim. Isso. A gente tem conversado lá no colégio, sabe, Rayana, Carolina e nossos amigos aqui do Margiros Podcast, muito sobre a questão da autoestima. Foi por isso que o diretor tocou nesse assunto, que esse tem sido um tema, assim, realmente que a gente tem conversado com os nossos alunos, com os professores, enfim, com a família Margiros lá, sobre a importância da autoestima. E quando nós, né, vemos, né, dentro do ambiente esportivo, esse nível de exigência, o quanto isso é fundamental no nosso dia a dia, né, diretor? Saber lidar com essa cobrança, com essa performance, o quanto isso é para a vida delas, independente se serão atletas ou não de alto rendimento, né, mas o quanto elas conseguem levar esse tipo de aprendizado, né, para suas próprias vidas, né, de autoestima. Imagina se eu entrar num ambiente onde tem 12 pessoas julgando aquilo que você vai fazer. Mas imagina o senhor com 9 anos de idade fazendo isso, com 10 anos de idade. Um peso, né? Eu não ia, não. É uma pressão, né, diretor? Pressão. Eu não ia, não. Tem que estar muito preparado, né? Tem que estar. Tem que estar, senão não vai, né? O que você diria para as mamães que têm filhas com 3, 4 anos, que já querem entrar nessa modalidade? O que você diria para elas que é importante e o porquê? É extremamente importante a partir dos 3, 4 anos, né? Sim. Essa é a idade onde elas começam a se desenvolver, né? As crianças, no geral, né, começam a desenvolver. Então, desenvolve a curiosidade, desenvolve muito antes dos 3 anos. Mas é agora que a gente vai começar a trabalhar a parte física e motora da criança. Então, a gente precisa ter um trabalho onde a gente vai trabalhar a mente da criança. Ali, desde pequenininhas, elas já vão ter uma disciplina de chegar com a roupinha na aula, com o coquezinho no cabelo, com a sapatilha no pé e fazer a postura delas. Né? Então, durante a aula, a gente trabalha a flexibilidade, né? Que é onde a gente precisa ter, né? Até para a criança não chegar muito velha. Eu digo, eu comecei com 10 anos e eu era crua. Então, eu cheguei com uma idade velha, sem flexibilidade alguma. Então, eu acabei sofrendo para ganhar essa tal flexibilidade. Então, desde pequenininha, é muito interessante que elas sejam treinadas para isso, né? Para ter uma flexibilidade, força, né? Resistência ali no corpo físico delas. E, o mais importante, né? Elas saberem se desenvolver sozinhas, né? Porque eu tenho aluninhas bem pequenininhas, de 4 e 5 anos, que precisam dessa autoestima. Então, a gente começa a trabalhar essa autoestima desde pequenininhas, né? Porque eu tenho crianças que, se a gente pensa em alguma coisa, ela já tá lá fazendo. Ou já fez antes da gente pensar.
E eu tenho alunas que são um pouquinho mais retraídas, um pouquinho mais medrosas, que é o normal, né, do ser humano. Todo mundo sente medo em fazer algum movimento. Então, a partir dessa idade, a gente começa a trabalhar alguns movimentos com um pouco mais de dificuldades, né? E elas começam a desenvolver. Então, a partir dali, elas começam a perder o medo, começam a desenvolver em casa, começam a desenvolver, que elas se cobram um pouco mais da alimentação, né? Tenho criança que chega e fala, não, eu parei de tomar tal coisa, parei de tomar um refri, porque agora eu faço ginástica. Né? Então, as crianças em si se cobram. Muda o hábito totalmente, né? O hábito em geral, no colégio, em casa, com os avós, com todo mundo. Então, elas têm uma mudança muito radical, né? Ali na vida delas, pessoal mesmo. Carolina, do que você aprendeu na ginástica rítmica? Um monte de coisa. Já aprendeu muitos movimentos, muitas coisas. O que você mais gosta assim, dos movimentos que você faz, lá das atividades? O que você mais gosta lá? O que eu mais gosto na hora do que você aprendeu na hora da ginástica lá. O que você mais se diverte, assim, que é mais divertido pra você? Assim, passar na música. É? Eu gosto. Uhum. Curte muito? Uhum, curte bastante. Eu vi que desses resultados que você já teve, né? Você ganhou medalha, participou. Qual dessas competições que você participou, assim, que você se sentiu mais feliz, assim? Qual dessas competições, qual foi o dia que você se sentiu mais feliz, assim? Que foi o dia que você realmente ficou muito feliz, saiu de lá da prova, como você falou, abraçou a prof, tão feliz. Qual foi a competição? Eu teve duas. Então vai lá, pode falar as duas, não tem problema. O do meu trio, que eu fiz trio de arco, que não faz muito pouco tempo. E o que eu ganhei em 8º lugar, que eu fiz mãos livres e corda. Ficou muito feliz nesse dia? Uhum. E como é que é, Rainha? Elas participam da escolha de música, de coreografia? Como é que isso acontece com elas, assim? É porque os nossos olhos, elas são só crianças, né? E são realmente, né? Mas lá dentro do espaço com vocês já vê elas como atletas, né? Porque se com 16 anos elas estão na categoria adulta, né, diretor? Então acredito que é bem precoce também essa relação de atleta com treinadora, né? De música, de coreografia. Como é que funciona esse bate-papo entre vocês? A gente tem uma escolha de música, então o professor dá uma olhadinha nas músicas quando pequenininha, né? Quando é um pouco mais velha, elas procuram os estilos musicais que elas gostam, né? Que é adequado para a ginástica rítmica, e aí elas nos mostram. Mas quando são pequenininhas, a gente procura, a gente analisa qual é o estilo de dança da atleta, né? Porque a Carolina é bem rapidinha. Então, se eu colocar uma música mais lenta, eu creio que agora, de momento, não combinaria muito, né? Porque ela tem uma agilidade um pouco maior, então a gente coloca uma música um pouquinho mais rápida. A gente pegou uma música um pouquinho mais rapidinha. Eu esqueci o nome dessa música. La Bamba? Ah, La Bamba. La Bamba. Aí a gente chama a atleta, né? E aí, gostou, Carol? Você gostou da sua música? Gostei. Então vamos montar essa dança. Então, o professor, ele tem o código de regulamento, né? Então, tem o regulamento específico de cada categoria. A categoria dela é pré-infantil. Então, a gente tem algumas obrigações de dificuldades, né? Que a gente precisa mostrar na dança. E a gente tem algumas livres escolhas, né? Que a gente opta se é bom ou não de colocar na dança da atleta, né? E aí a gente começa a montar, conforme o regulamento. E Carolina ficou ouvindo La Bamba direto depois, não? Ficou ouvindo depois a música? Ficou ouvindo direto. Mesmo fora do treino, ficou ouvindo a música, eu imagino, né? Para poder ali associar, né, os movimentos, né? Esse ensaio mental também delas deve ser muito importante, né? Muito. Mesmo fora do espaço do ginásio, o ensaio mental, né? Que trecho da música tá fazendo o quê? É mais ou menos assim, Rayana, não? Elas não param um segundo. Não param. É só as mães. Prof, ela não para um minuto, prof. Sobe até no teto. Então, quando pequenininha, elas não param mesmo. Carolina mesmo é foguetinho, né, Carol? Não para. Mas isso é bom. Sim. Isso é muito bom. Eu acho que criança parada demais, a gente tem que dar uma investigada. Sim. Criança tem que bagunçar, criança tem que se divertir, né? E criança apronta bastante e é criança. E tem que ser divertido, né? Tem que ser divertido. Nós temos aqui um ex-jogador de futebol, o diretor, né? Um craque da bola também. Diretor sempre se
ele se colocava numa condição de treinar, né, diretor? Como é que o senhor treinava? Você sempre fala, né, que o senhor treinava... Treinava 4 horas por dia. Sem treino não chegamos a lugar nenhum. Não existe a flexibilidade, a resistência, o preparo, a autoestima, uma dedicação, né? Porque todo atleta, ele se colocando como tal, ele precisa ter esse espaço para ele. Sim. E divulgar isso para outras pessoas, né? Eu falava para meus amigos, vamos treinar. Eles diziam, não vou, não sei o que e tal. Eu ia sozinho treinar, né? Então, imagine que as crianças também, quando se predispõem a ser atletas, eu acho que eles vão treinar, né? E dentro da tua modalidade, eu vejo assim, ó, eu não conheço o assunto, né? Mas eu vejo que é espetacular, né? Porque você encampar as crianças para estar numa modalidade que o que se vislumbra hoje, né? É olhar para frente, poxa, eu vou ser esse atleta, ou eu vou ganhar o dinheiro desse atleta, não é? E essa modalidade aí não é bem assim também, né? Aliás, todas as modalidades têm que ter talento. Como é que você caça os talentos? Você busca, você vai na escola, como é que você busca esses talentos, né? A gente tem a escolinha, né? Ali fornecida pela Fundação Municipal de Esportes, aqui de Balneário. E nessas escolinhas, durante o ano, a gente vai vendo as atletas, né? As alunas que participam das aulas. E ali a gente vai ver. Aqui destaca. Entrou como critério de aluna para poder subir, para fazer um teste, né? Porque a gente chama, mas nem sempre as atletas querem, né? Às vezes elas querem continuar ali no ritmo da ginástica. Só na escolinha. Mas na escolinha, né? E a atleta tem essa opção, né? De não subir. Então, a gente faz esse teste com treinamento junto com as outras atletas, né? Se a atleta aguenta, se a atleta tem o pique para aguentar e se ela tem a vontade de permanecer no rendimento. Então, isso vai muito da prof. Eu trabalho muito dando uma olhada, vou cuidando quem é que vai se destacando, né? Porque a gente precisa cuidar, né? E a gente precisa valorizar quem se destaca também. Sem dúvida. Né? Tem que valorizar. A meritocracia tem que ter, Sim, né? Tem que valorizar bastante, né? E aí a gente puxa a atleta, né? Mas aí, após isso, é critério da atleta querer continuar ou não no rendimento. Carolina chegou lá, sim, também? Carolina chegou na escolinha, né, Carol? Então, Carolina fez um teste e passou para o rendimento. Daí, desse rendimento, ela tá... Essas competições que vocês realizam, elas são feitas só em Balneário ou outras cidades que vocês vão? Não, é pela Federação de Santa Catarina. Sim. Então, a Federação de Ginástica de Santa Catarina promove as competições. Quais os municípios mais atuantes nessa modalidade? Todas que têm ginástica e participam dessas competições. Lá em Joinville, porque eu sempre vejo falar, pô, Joinville é o berço não sei do que, tal, da dança, da música, sei lá. Sim, lá tem também uma equipe fortíssima. Inclusive, se vocês chegarem a ver, um beijo. A equipe da Vanessa, da Letícia, do Josi, da Bela. É uma equipe muito bonita, são lindas, lindíssimas. E lá também tem o Bolshoi, né? Sim. Então, Bolshoi é diferencial, né? Para todas as crianças, para toda a sociedade catarinense, na verdade, né? É o sonho de muitas bailarinas irem para lá, desde pequenininhas, assim, igual a Carolina. Carolina, você que é dessa modalidade, quem é, além da professora, quem é a moça que você olha assim e diz, poxa, eu vou treinar para chegar perto dessa moça um dia? Tem as ginastas maiores lá do nosso local de treinamento e também tem as meninas das Olimpíadas, né? Certo. Que eu também quero chegar muito no nível delas. Pô, isso é espetacular, vamos treinar, né? Vamos treinar, o talento está aí, não é? A professora está aí, gentilmente, para te acolher, para te ajudar, não é? E não pode desistir. Quem deseja, quem tem um sonho, não pode desistir. Tem que treinar. Do sábado, domingo, choveu, deu sol, tem que estar treinando. Tem que estar treinando porque tem muitas meninas treinando também, né? Então eu sempre digo, estude mais, porque tem gente sempre estudando mais que a gente. Sabe? Isso que é uma verdade, não é, professora? É verdade. Eu acho bem legal assim, essa referência que a Carolina deu.
dela ter como referência as próprias meninas mais velhas que treinam lá com elas, né? Quanto essa referência no esporte, na vida como um todo, o quanto essa referência assim, é significativa, né? Dela ter acesso a meninas que já estão competindo, que são mais velhas do que ela, né? Não tão mais velhas assim, porque o adulto é a partir de 16 anos, a gente aprendeu hoje aqui, né? Mas são mais velhas do que ela. E ela ter acesso a essas meninas, eu penso que também é uma grande diferença nesse projeto também delas lá, não é isso, Rayana? O treinamento é um pouquinho diferente, então Sim. é um pouco mais intenso. E elas treinam da metade do nosso horário até 7h30, 8 horas da noite. Então elas veem esse treinamento juntas lá? Elas iniciam, as pequenininhas iniciam às 1h30 e vão até às 4h30, 5h30. A Carolina vai até às 5h30. E aí a gente tem um mirinzinho, né? Que é de 6 a 8 anos, que vai até às 4h30. Sim. E as meninas de juvenil e adulto, elas vão a partir das 3h30. Então, das 3h30 até as 7h30, 8 horas, elas ficam dentro do ginásio. Juntas lá, né? Não no mesmo treino, mas no mesmo ambiente, né? Coincide o horário. Carolina falou sobre as meninas das Olimpíadas, assim, e tal. Você pensa sobre isso, Carolina? Tá sonhando com isso? Quando você deita sua cabeça no travesseiro lá, cansada do treino depois... Você pensa sobre a Olimpíada, Jogos Olímpicos? Isso é uma coisa que você, né, pensa assim para sua vida, Carolina? Eu penso muito porque eu quero chegar nas Olimpíadas, né? É meu sonho chegar nas Olimpíadas. A gente acredita que isso é possível, né, Rayana? A gente sempre acredita, né, que isso é possível, tudo é possível. Você treinando, eu penso que quantas vezes, né, nós já vimos atletas, né, do futebol, da própria ginástica, né? Vimos ali as meninas, os meninos... criança assim da tua idade, assim, sabe, Carolina, dando entrevista falando sobre isso, e os anos passaram depois, né, e a gente vê esse atleta chegar lá e a gente espera, Carolina, que essa sua entrevista aqui, já deu alguma entrevista antes? Ela não, né? Não. É a primeira vez, né, que tá dando uma entrevista, tá no podcast, então a gente espera que esse seja um momento histórico para sua vida, assim, que a gente vai estar todo o tempo torcendo para que isso possa acontecer, 2024, né? 2024, né? 6 anos. E é muito rápido, como elas competem muito novinhas, né? Sim. Assim, eu penso que essa aceleração também, né, Rayana, é muito rápido, né? Cada dia mais acelerado, né? Sim, passa tudo muito rápido, né? Como é que são as competições nacionais? Elas disputam as estaduais aqui, o catarinense, o Campeonato Catarinense. E como é que é a nível nacional? Tem que ganhar o estadual para poder ir pro brasileiro? Como é que funciona isso? Temos o torneio, né? Que é onde as meninas competem até o momento, né? E aí, conforme elas forem aumentando as notas, passando o nível, tem o nível 1 do torneio. E após o nível 1, né? Elas atingindo a nota máxima, elas conseguem entrar para o campeonato, né? Que é o campeonato, é o nível a mais do torneio. Né? Então, cada vez fica mais forte, um pouco mais difícil. E após essas competições, né? O campeonato e o torneio, todas, em ambas competições, né? Ambos níveis, podem participar do Regional Sul, que seria um brasileiro da nossa região, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, tem essa competição e é onde todas as atletas da região competem entre si. E dali sai as 4 primeiras. Então, sai as 3 pódios e a que fica em 4º lugar também sai para competir o brasileiro, né? O torneio brasileiro. Que é uma jornada longa para chegar até lá, né? Então, é longa, mas não depende da gente, nem do tempo. Depende muito do atleta. Sim, né? claro, sim. Isso vai muito do atleta. Quando a atleta coloca como objetivo que ela quer chegar ou quer passar, claro que tem dias bons e dias não muito bons. Sim, né? claro. Nem todo dia é um dia pra gente dar um sorrisão e falar, nossa, eu consegui. Não, tem dias que a gente vai errar um pouco e tá tudo bem, né? Sim. Todo mundo tem esses dias. A gente vê que até nas competições, vamos chamar assim, de altíssimo nível, né? Mundial, Jogos Olímpicos, acontecem erros também, né? Sim. Atletas erram também nesse alto nível, né? Super comum, né? Claro que, como eu comentei, são dias, né? Tem competições que apenas uma ganhou tudo em ouro e chega na outra competição, não foi aquele dia, não foi o dia dela. Sim. Né? Então, a gente precisa preparar os atletas e estar preparados também para quando esse dia chegar. Lidar com o erro, né? Lidar com a consequência do nosso dia não muito
agradável. Porque às vezes acontece, inclusive, né, pelo que eu vejo, Rayana, se eu tiver errado, você me corrige, né, que elas erram, às vezes, durante a apresentação ali e continuam, né? Sim. Erra e continua, não para. Errou, retoma, é tudo muito rápido, né? Já aconteceu isso com você alguma vez, Carolina, assim? Já. De errar na competição e ter que continuar? Uhum. E como é que foi pra você, assim, essa experiência? É tipo assim, deu medo na hora. Deu muito medo de errar mais uma vez e não vencer muita coisa. Mas foi, né? É, Avançou, né? sim. É bem comum isso acontecer, né, Rayana? Nas nossas bases, né, iniciantes, que são elas, nossa base é o mirim e o pré, no alto rendimento, né? Elas precisam dar essa continuidade e é comum, né? É comum. Tem dias que não erram uma ponta e tem dias, né, que acabam errando, perdendo um aparelho e pegou, continuou. Não para pensar no erro, que a gente tem mais tantos movimentos para conseguir ganhar, né? Pra fazer bonito, né? Que o pessoal não vai nem lembrar daquele erro. Vai comentar, nossa, ela errou, você viu que ela errou e ela continuou tão linda. Sim, né? sim. Então, é isso que a gente precisa ter com as atletas, né? E continuaram lindas, e continuam lindas, né? Que elas entenderam que isso é necessário. Elas se concentrar ali, errou, juntou o aparelho, continuou a série. É necessário elas terem essa continuidade. Senão, toda vez que errasse alguma coisa, ia desistir. E desistir não é algo que a Proferrai gosta. Tem que terminar até o final. É isso aí. Errando ou não, né? Tem que terminar. E na vida é assim, né? Se tudo que a gente erra, a gente desistir, não tem como, não vai adiante. Né? Não vai nem viver, né? Não consegue nem viver. A gente erra o tempo todo. Não consegue nem viver. Você é da onde? Qual é a cidade? Atualmente eu moro em Itapema. Mas você veio da onde? Eu sou de Tijucas. Tijucas? Santa Catarina. É aqui pertinho, né, Tijuca, né? Dá uns 30 quilômetros, eu acho. É? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas é pertinho, daqui da região, né? Da região. É da região, né? Eu vim um pouquinho mais de longe, sabe, Carolina? Sabe, Rayana? Eu vim do Rio de Janeiro. E o diretor... De São Paulo? São Paulo. De São Paulo. Isso aí pra você que tá assistindo a gente aqui, é um pouco da nossa realidade de Balneário Camboriú, né? O diretor é um dos fundadores aqui da cidade, né? É um dos fundadores de Balneário Camboriú. Isso é um pouco da nossa realidade aqui, né? Ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Tijucas, Balneário Camboriú. E nessa nossa convergência de tantas culturas diferentes, a gente vai aprendendo uns com os outros e abrindo oportunidades, enfim, caminhando. Estamos indo para a reta final do nosso podcast, mas antes, eu quero saber de você, Rayana, que conselhos você dá, Dayana, assim, para crianças, né, e jovens que desejam iniciar na ginástica rítmica, assim, que querem alcançar o sucesso? Imagina, porque é uma responsabilidade muito grande, está lidando com sonhos, né, de crianças, né, e crianças que querem entrar, querem saber. Que conselhos assim que você dá, do que você conversa com elas lá, com o teu pessoal lá na ginástica? Primeiro, autoestima, né? Aí vem aquela bela frase, se eu não me achar bonita, quem vai achar? E é isso que elas precisam entender, que elas são lindas e elas conseguem, todo mundo consegue. Então, todo mundo tem capacidade de movimentar aquilo que quer, né? Então, a gente tem que colocar como objetivo os nossos sonhos e trabalhar para isso acontecer, para chegar lá um dia, né? Igual a Carolina tem um sonho de ir para as Olimpíadas, então agora o trabalho dela é treinar e treinar muito, se esforçar muito para que isso venha se tornar realidade um dia, né? Sim. Claro que ela tem um longo caminho ali pela frente até o adulto, né? Até a gente conseguir chegar a um campeonato brasileiro, ela tem um caminho a trilhar, né? Então, todo mundo tem um caminho a trilhar e a gente precisa focar nisso, né? A gente precisa saber que a gente vai conseguir. Só por estar pensando e planejando nisso, a gente já vai conseguir. Já é nosso. Sim. Né? Só que para ser nosso concreto, pegar na mão, olhar para cima e agradecer, obrigado, tem que trabalhar, tem que correr atrás. É treinamento, né? Não pode desistir. Inclusive, as minhas escolinhas se falam eu não consigo, que é uma frase fortíssima para mim, é 50 abdominais.
Aí, diretor, viu? Tá Boa frase essa aí, diretor. Vou encaminhar você para lá. Boa ideia, diretor. Eu não consigo 50 abdominais. Porque o nosso cérebro, ele entende que o nosso corpo não consegue fazer isso. E o cérebro humano é extremamente esperto, então a gente precisa ser muito cuidadoso com o que a gente fala, né? Com certeza. Então, a gente manda comandos pela boca, pelas palavras, e o cérebro entende que aquele movimento a gente não tem capacidade de fazer. E é o contrário, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. E eu já começo por aí. Uma frase fortíssima. Eu digo que isso é um palavrão. Eu não consigo. Essa 50 abdominais. E outra, a gente já começa a trabalhar a força das atletas. Não, abdômen, Projeto Verão 2025 vem aí, né? Sim. Elas já vão estar preparadas. preparadas. Eu não consigo. Esse foi um ensinamento. Realmente, porque muitas vezes que você falou, a palavra tem um poder muito importante, né, diretor? O poder da palavra é muito significativo, né? Às vezes, no dia a dia, a gente usa esse tipo de expressão, às vezes, né? Sim. Eu não consigo fazer essa prova, eu não consigo fazer esse trabalho, não consigo fazer essa apresentação aqui em grupo, enfim, né? E treinando e capacitando e buscando habilidade, a gente consegue, né? Com certeza. Esse é um grande aprendizado que se dá e que se observa, né, nas pessoas de sucesso, né? Eles não desistem, né? As pessoas de sucesso não desistem. Não é? Dentro de uma realidade de cada um, lógico. Sim, né? Claro. O cara quer ir na Lua, ele tem que estudar muito, né? Para chegar na NASA, para poder ir lá na Lua. Com certeza. Não é? Não adianta não estudar, não vai chegar a lugar nenhum. Então, né, nós falamos dessa forma e buscamos esse compartilhar de ideias que as pessoas vieram no mundo para ter uma fortaleza espiritual e uma fortaleza daquilo que sonhou. Focar naquilo que sonha, né? Como eu poderia ser um jogador de futebol se não sonhasse no foco de jogar bola? Como eu, enquanto professor, não me dirigisse aos meus alunos como que eu desejasse que eles fossem melhores do que eu? Tá entendendo? Então, essa é uma situação bastante premente daquilo que se ensina. Agora, para eles chegar ao nosso nível, eles também vão ter que precisar estudar muito mais, né? Bastante. Vão precisar estudar, porque você já passou por alguns caminhos, né? Você sabe que os caminhos que a gente passou é bastante dificultoso, porque a competição é muito grande. Em todos os lugares, hoje, a competição é muito grande. Até para você falar, hoje a competição é muito grande. Porque tem muita gente estudando dentro de uma modalidade que pouca gente investiga, pouca gente fala. E nós, como professores de escola, a gente vivencia isso com os alunos, desde o tamanho da Carolina, o menor, e até o pessoal do ensino médio. Sim. Então a gente busca esse entendimento com eles para facilitar a vida deles. Nós sabemos disso. E a professora gentilmente ensina as crianças. Pô. Não é coisa simples, não. Não, é um trabalho, E isso acaba ensinando a gente, né? Também. E a partir do momento que eu comecei a cobrar elas, eu tive que me cobrar também. Eu não consigo. Consigo 50. Bem 50. isso. Bem isso. Gente, e como a gente, né, numa modalidade tão especial, né, tendo um trabalho tão sério da professora Rayana acontecendo aqui em Balneário Camboriú, a gente não tem como Margiros ficar fora disso, né, diretor? Não, nem pode. Nem pode ficar fora disso, né? Então, a partir do próximo ano, nós estamos aqui aproveitando esse espaço aqui no podcast, conversando com a Rayana e com a Carolina, para anunciar para vocês, toda a nossa família Margiros, famílias responsáveis, enfim, né, os alunos, que a partir de 2025 nós teremos também, no Colégio Margiros, a atividade de ginástica rítmica com a professora Rayana. Eu não consigo, paga 50 abdominais. Já fica todo mundo ciente. Eu não consigo, paga 50. Mas, assim, né, a gente tem uma satisfação muito grande, Rayana, de receber o teu trabalho lá, a tua equipe, todo o projeto que nós vamos começar nesse momento, né, em 2025. Um projeto do zero, lá no nosso colégio, lá no trabalho, que a gente vai realizar com todos esses aprendizados, enfim. São tantos valores importantes do esporte. Nós já temos um projeto esportivo com algumas modalidades acontecendo lá, novas modalidades estão chegando, onde realmente a gente pensa que essa autoestima, eu, assim, né, já tinha conversado com a Rayana antes, nós estávamos aqui lá no colégio, né, e eu vi, assim, ainda mais valor no trabalho da ginástica rítmica, sabe, Rayana? Nessa parte da autoestima, quando você fala que conversa com as meninas, ó, todas vocês são lindas. Independente do resultado, vocês são lindas. E isso é tão importante, isso é tão significativo para a criança, para o adolescente, para o adulto.
E nós vamos ter, né, Rayana? Então, ano que vem, você lá com a gente. 2025, Rayana no Colégio Margiras com ginástica rítmica. Que bom, né? Que bom. Vai estar lá conosco nessa atividade. A gente está definindo aí nosso quadro de horários, dias e horários. Então, assim, a gente vai anunciar tudo direitinho no tempo devido, mas pra gente vai ser uma honra ter a Rayana conosco lá, né? Ela que já trabalha na Fundação Municipal de Esportes aqui de Balneário Camboriú. Também é árbitra também. Então, a Rayana, a gente nem deu tempo de a gente entrar por esse caminho. Mas a Rayana também é árbitra. Ela também senta também na condição também de avaliar e de julgar esses atletas também nas competições. Mas, enfim, vamos agradecer a elas mais uma vez, né, diretor, por esse bate-papo tão especial aqui, né? Ela e essa linda menina, né? Com certeza, Carolina, nossa campeã. Nossa campeã. Um beijão para você, para sua família toda, né? É um prazer vê-la assim, tão especial, né? E a professora é um espelho para elas, né? Muito obrigado por você participar conosco. Esperamos nos encontrar lá no colégio, né? Com essa grande atividade que vai ser lá desenvolvida. Um grande abraço, Carolina, professora. Muito obrigado, Rayana. Suas considerações finais, manda seu recado para sua galera. Todo mundo vai assistir isso depois, eu imagino, né? Vai compartilhar esse podcast com todo mundo lá. Manda um abraço para tua galera aí, Rayana. Um beijo, mãe, que se eu não mandar um beijo pra ela... ai, assim tá vai rolar. Um beijo, gente. Espero que esse trabalho da ginástica rítmica seja um sucesso, né? Já é um sucesso, né? Porque a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas. Sim. Né? Então, vai ser um sucesso, já é um sucesso. Carolina pode dar uma passadinha no colégio, fazer uma apresentação. Com certeza. Né, Carol? Né? A gente se organiza. Carol envergonhada. Certo, gente? Eu que agradeço essa oportunidade, né? E que Deus nos abençoe. Amém. 2025 é nosso. É tudo nosso. Obrigado, Carolina, pela sua presença também, tá bom? Ficamos felizes de você estar aqui com a gente. Parabéns. Gente, Margiras Podcast. Estamos no ar aqui, liberando os nossos conteúdos durante as semanas, enfim, na segunda temporada. Tivemos hoje mais um bate-papo muito especial aqui com vocês, falando sobre ginástica rítmica com a professora Rayana, com a nossa atleta Carolina, eu e o diretor. Estamos aqui caminhando e avançando para os próximos episódios. Então, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Somos mais Margiros. Vamos avançar.